Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo contar para vocês todo o pós, as últimas informações que a gente vai recebendo e também podendo informar tudo o que aconteceu com mais calma e tranquilidade 24 horas praticamente depois do Inter ter empatado contra o Tomayapo no estádio Beira-Rio. Mas tem algumas notícias que não são boas e a gente precisa aqui colocar, tipo a lesão do Alan Patrick foi confirmada, ele e o Ener Valencia ficam um bom tempo fora, algumas questões que uma galera pergunta, Kudê vai ser demitido, reunião com líderes de torcida, tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Aliás, antes, vamos pra KTO? Bom, eu sei que... Calma, não briga comigo, tem uma galera brigando comigo, eu não tenho culpa de nada, não entrei em campo. Eu sei que uma galera vai dizer, JB, tem gente que diz, né, o lado bom da derrota. É óbvio que não tem lado bom em derrota nenhuma, mas o Inter contra o Bahia normalmente seria amplo favorito, e até tá na estreia do Brasileirão. Mas o sueco tá botando 1.7, quase 1.8, 1.78. Ou seja, tu vai quase dobrar a grana que tu colocar na KTO se o Inter vencer o Bahia. E vamos lá, a tendência das coisas, já que o Inter tá dizendo que vai fazer finais no Brasileirão, é essa. Normalmente essa odd seria 1.2, 1.3, seria bem baixinha, né? Porque o Inter, o sueco, tá vendo como é que tá a crise no estádio Beira-Rio. Então, se quiser brincar, te divertir, dar graça e tentar ganhar algum lá na KTO, vá agora em kto.com, não tem aplicativo, é site, te registra, usa meu código promocional, ganha uma bonificação, essa bonificação já vai te bombar de imediato e tu pode brincar e se divertir. Tem que ser maior de 18 anos e ter juízo nessa cabeça, sempre lembrando disso para ir na KTO, beleza? Gente, vamos lá. Informações agora que a gente já tem. Alan Patrick, lesão muscular na coxa esquerda confirmada. Tá? O Inter não dá necessariamente um tempo parado, mas acredita-se que ele deve ficar de fora pelas próximas 5 rodadas do Brasileirão. Aí tem jogo contra o Delfim na Copa Sul-Americana e tem também partida da Copa do Brasil. Mas principalmente, já que o Brasileirão é a Copa do Mundo do Inter, são 38 finais, o Inter provavelmente não vai ter Alan Patrick em 4-5 e não vai ter Ener Valencia em 4-5. Aí nós temos um belíssimo de um problema, né? Nós temos um belíssimo de uma situação, uma belíssima, ou nada belíssima situação para resolver. Quem é que vai ser o substituto do Alan Patrick? E quem que vai jogar na vaga do Ener Valencia? Ah, tem Borré, tem Alar, beleza, mas a gente já viu que o Ener Valencia é o melhor jogador do ataque do Inter. E o Alan Patrick não tá bem, mas claramente não tem o substituto para ele. Então saiba que isso está acontecendo a partir de agora. Bom, reapresentação do Inter foi marcada por conversas, o técnico Eduardo Kudê não vai cair, o Kudê deu lá o que eu chamei de, e eu recebi assim, fiasco no vestiário, dizendo coisas como quem diz assim, olha só, se o problema sou eu, então eu saio, porque a gente deu tudo pra vocês, jogadores, e vocês não estão correspondendo, aquelas coisas todas, mas o Kudê não vai sair. Ele já tinha feito isso na primeira passagem do Inter, ameaçando chutar o balde, foi sair lá na 4ª vez que fez isso, e já fez isso no Atlético Mineiro, é só dar um Google que você vai procurar, tá? Vai encontrar. Só procurar lá que tu vai encontrar. Mas ele não tá demitido do Inter, não vai ser demitido pela direção e também não pediu demissão formal. É só um meio que jogar tudo pro alto e os caras deram uma acalmada nele. Curiosamente, ele era o mais calmo na entrevista coletiva porque todo o restante do bastidor tava bem tenso, bem complexo. Bom, o que eu preciso te dizer e responder algumas perguntas da galera, tá? A primeira... Um monte de gente perguntando, JB, o Inter não tem psicólogo? O Inter não tem alguém que trabalha a cabeça, o mental dos jogadores? Não tem. Recentemente até a direção disse, olha, nós tentamos, eles tentaram com um profissional, não deu certo, e aí esse profissional sai, isso quando tentaram, tipo o ano passado, tentaram, não foi bem, aí essa pessoa sai do vestiário, sai do Beira-Rio, e o Inter ficou procurando, mas disse que não encontrou alguém tão qualificado, alguém que se encaixasse no perfil. Acho que qualificado vai ficar ruim, parece que os caras não têm qualificação, não são bons, né? Mas alguém que encaixasse no que o Inter queria, e não tinha encontrado. Alguém disposto a vir pro clube e que também tivesse o perfil para trabalhar ali. Então, até hoje não tem. A diretoria garante o seguinte, olha, nós acreditávamos que trazer jogadores mais experientes, acostumados com grandes jogos, decisões, mudaria o cenário, mudaria aquela situação de, pô, sempre no Beira-Rio o Inter parece que sente a pressão de jogar em casa, mas não tá dando certo. Então tá respondido aqui, não tem um setor específico, pessoas específicas que trabalham, desde o Evandro Mota, que era motivador emocional, que não era necessariamente um psicólogo, não lembro qual era a formação dele, mas não era a atuação, e o Inter já teve esse profissional ou essa profissional no vestiário e não tem mais, beleza? Primeiro ponto. O Kudê tem uma parte importante que eu queria colocar para vocês. Na pergunta do Jairo Vink, que para mim
foi boa. Que ele diz assim que o Inter era uma bagunça tática e as pessoas que estão defendendo o Cudê estão dizendo assim, olha só, o técnico Eduardo Cudê não tem culpa, os caras só davam um chuveirinho na área. Bom, quando o jogador não tem opção e tem que ficar dando chuveirinho na área, talvez seja também por conta do técnico. Mas é uma outra história que eu quero falar. Na resposta, o Cudê claramente estava engasgado com uma situação da imprensa, porque ele diz o seguinte, poxa, sempre quando eu perco, vocês vêm falar que a tática não é boa. Quando eu ganho, aí não falam de tática e ainda não me elogiam e falam coisas do tipo, ganhou ao natural. O Cudê disse que viu recentemente um replay de um jogo, obviamente ele está na beira do gramado, ele não vê a transmissão, mas que foi ver na televisão um replay e um comentarista falou, o Inter ganhou ao natural. Ele falou, não, ganhou ao natural não, ganhou pela tática, pela saída de 2 lá de trás, de 3, de zagueiro, de volante, de meio, tal. Só que, cara, qualquer pessoa no Brasil sabe que quando um comentarista diz, ganhou ao natural, não é uma crítica, é um elogio. É dizer assim, o Inter foi soberano, o Inter foi... E isso é ganhar ao natural, é elogiar que os jogadores são melhores que o outro time, que o técnico fez um trabalho melhor que o outro time, que o Inter se impôs ao natural. Ninguém fala, olha, o Inter, o Grêmio, o Flamengo ganhou ao natural. Ninguém fala pra desmerecer. Eu sei que você sabe disso e eu sei. Porque nós somos brasileiros, nós nos criamos aqui, é um elogio. Ninguém que tá dizendo que foi de qualquer jeito. Não, ganhou, sabe, a revelia. Isso sim seria uma crítica. O Inter ganhou a revelia. Aí sim, aí seria a revelia, de qualquer jeito. Ao natural seria assim, olha, o Inter foi tão soberano, tão bem, que ganhou. Mas aí a gente entra num ponto. O Cudê não tem e não parece se esforçar para entender as coisas aqui, principalmente a comunicação aqui. O técnico do Tomayapo chegou lá e disse, não tinha nenhum repórter boliviano no jogo, e o técnico do Tomayapo chegou e disse assim, gente, olha só, eu não falo português, eu vou tentar enrolar um portunhol aqui, qualquer coisa vocês me desculpem. E tu vai ouvir o cara, ele era mais entendível do que o Cudê. Muito mais. A coletiva do técnico do Real Tomayapo, as rádios de Porto Alegre transmitiram, dá pra ver nas jornadas, era bem mais entendível do que o espanhol do Cudê. E é um cara que trabalhou aqui em 2020, trabalhou aqui em 2023, 2024. Já é a terceira temporada que o Cudê tá trabalhando ou no Inter ou no Galo e ele não consegue sequer entender um elogio ou uma crítica porque não parece estar definitivamente aqui com corpo e alma e entender algumas coisas, e quando perde fica falando expressões gírias argentinas, porque ele talvez por estar pistola, cachetaço, boleria, goleria, e às vezes fala muito, e é um sotaque muito carregado que fica difícil pra gente. Eu já tive que recorrer a colegas argentinos e mandar trechos deles e, cara, o que ele quer dizer exatamente com essa parte aqui? E os caras vão lá e me mandam, JB, mais ou menos isso aqui, tá? Enfim, esse é um ponto que eu acho que não é definitivo, não é por isso que ele é mau técnico, mas é um ponto que eu acho que vale pelo menos refletir, porque, por exemplo, ele não tá entendendo até coisas do nosso dia a dia. Por fim, o Real Tomayapo é um time que, cara, folha de não chega a $500 mil, a folha deles fala-se que era coisa de $70 mil, 350 mil reais. Não tem experiência nenhuma, tem 4 anos de profissional, um time que é quase semi-amador, embora respeito o máximo aos profissionais. Viralizou essa foto aí, que foi o quadro tático, eles viram exatamente qual é a tática do Inter, a tática do Inter é essa que está aparecendo aí nessa tela, e aí eu não sei se foi uma provocação, uma brincadeira, ou de fato os caras disseram em algum momento, vamos fazer isso aqui, e botaram todo mundo lá atrás. Embora não foi exatamente assim todo mundo na área, mas eles estavam bem retrancadinhos mesmo. Mas aí, né, essa foto acaba repercutindo bastante com o torcedor do Inter. É um time que, folha de 350 mil reais, $70 mil, veio aqui e fez frente pro Internacional. Enfim, os caras não tinham dinheiro nem para viajar para Porto Alegre, tiveram que conseguir grana com a Conmebol para poder pagar as passagens, porque é um time que até então não sai da Bolívia, não tem experiência, e veio aqui, empatou com o Inter e tá comemorando por conta disso. E mais, o Inter teve chance, claro que o Inter vai ter, o Tomayapo, mas poxa vida, né? Os caras têm os seus méritos também de, no mínimo, ter feito funcionar o que eles tentaram. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.